Muito bem, meio-dia e 40, 12 horas e 40 minutos aqui na nossa programação 87,9. Já estão aqui nos nossos estúdios os advogados, o Dr. Paulo e o Dr. Leandro, para tirar sua dúvida. Então vamos agora já receber aqui o boa tarde todo especial, Dr. Paulo. Boa tarde, Dr. Paulo. Boa tarde, Oliveira. Boa tarde a todos os ouvintes da Mauá FM. É uma grande satisfação de poder estar aqui mais uma vez, né, e fazer esse programa de utilidade pública. Verdade, doutor. Dr. Leandro, seja bem-vindo. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Oliveira? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no programa e responder as perguntas. Olha aí, tá chegando aqui as perguntas. Tá chegando, doutor Paulo. Eu queria saber se o INSS tem prazo para dar resposta no auxílio-doença. Como posso agilizar o resultado de minha perícia? Bom, em regra, né, no papel existe realmente um prazo para o INSS dar resposta no auxílio-doença. Não é só auxílio-doença. Qualquer benefício previdenciário, o INSS tem um prazo especificado em lei para dar a resposta, né? Inicialmente, a lei, que era a lei do Processo Administrativo Federal, fixava o prazo de 45 dias para toda e qualquer resposta do órgão público federal em qualquer pedido. Mas aí o INSS acabou fazendo o seguinte: depois de não cumprir esses prazos, e o INSS chegou a um acordo no judiciário, num processo movido pelo Ministério Público Federal, e no final do ano de 2021 ele chegou a fazer um acordo e lá foram fixados prazos para o INSS dar resposta nos processos administrativos. Em regra, o prazo para aposentadorias, né, são 90 dias. No caso desses benefícios mais urgentes, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, o prazo é 45 dias para o INSS dar o resultado. Como é que conta esses 45 dias? Da data da perícia. Então, fez a perícia hoje, a partir de amanhã o INSS tem 45 dias para dar a resposta, né? Essa é a regra. Porém, a gente sabe que na prática, o que acontece? O INSS está demorando, e demora mesmo, né? Então, cabe, às vezes, a pessoa tem que dar uma entrada no processo judicial só para obrigar o INSS a dar essa resposta. Aí, no caso, o ouvinte que pergunta como é que eu faço para agilizar o resultado da minha perícia? Bom, agilizar o resultado, às vezes a demora nem sempre é do INSS, às vezes é por culpa do próprio segurado, tá, Oliveira? Então, para quem quer saber como poder agilizar o pedido de auxílio-doença, primeira coisa, quando você faz a perícia no INSS, geralmente o médico te fala: olha, até depois das 21 horas da noite vai sair o resultado. Isso eu cansei de ouvir. Depois das 21 horas da noite sai o resultado, né? Aí a pessoa vai lá, à noite, depois desse horário lá, pronto, não tem nenhum processo administrativo, não tem nenhum número, não está no sistema. O que isso significa? Significa o seguinte, que provavelmente ela vai ter que fazer um acerto. O que é? É um acerto administrativo, que falta documentação. Geralmente é a falta de documentação. Como que ela vai ficar sabendo o que está faltando? Primeira coisa, chegou lá no 135, no sistema, não consta nem o teu nome, não tem nada no sistema, a pessoa vai ter que ligar no 135 e daí dar os seus nomes, seus dados, né? E geralmente lá vai constar o quê? Tem pendência administrativa. Tá? Então, o que a pessoa tem que fazer? Descobrindo qual que é essa pendência, que vai ser informado para ela pelo 135, ela vai pedir para o quê? Para o INSS abrir uma exigência, que geralmente a exigência o que é? O chamado acerto pós-perícia, que é isso. Se você entrar no sistema do INSS hoje, não tem esse serviço, só vai estar disponível se você pedir para o INSS disponibilizar. Então a pessoa vai ligar lá, dar seus dados, saber quais são as pendências, né? Geralmente o que é as pendências? Falta documento, né? O trabalhador rural, o médico do INSS, quando vai analisar, ele analisa a questão médica, não vai analisar se ele é trabalhador rural ou não. Isso aí é documento. Então, essas informações, trabalhador rural, ou às vezes falta uma carteira de trabalho, a pessoa tem que anexar a carteira de trabalho, falta um documento que não está legível, né? Então, o CNIS está divergente, então tem que juntar a carteira de trabalho, juntar uma outra declaração. Então, esses documentos, geralmente, vai estar especificado na exigência, né? Então, a pessoa tomando conhecimento disso, ela vai pedir para o INSS abrir esse serviço, né? Acerto pós-perícia, aí ela vai entrando no site do INSS, né? Na internet, com a senha dela, vai estar disponível o acerto pós-perícia. Aí, nesse momento, sim, ela vai juntar todas essas pendências que estão lá
e vai enviar eletronicamente, né? Porque hoje o INSS, ele, apesar das agências terem voltado, né, parcialmente, né, que estão em greve, o sistema continua um misto presencial, outro misto eletrônico. Então, uma coisa, o atendimento físico ainda está limitado. Então, o sistema eletrônico, na grande maioria dos serviços, é tudo eletronicamente, continua a ser. Então, você vai enviar esses documentos que estão pendentes, você vai enviar no processo eletrônico. E, geralmente, depois de 5 dias, o INSS vai dar a resposta. É assim que funciona. Então, às vezes, a pessoa fica lá meses e meses esperando para ter essa resposta. Por quê? Porque está uma pendência e ela não está sabendo. Então, liga no 35, descobre lá qual que é a pendência, você vai agilizar a tua resposta administrativa. Doutor Leandro, um ouvinte está com a dúvida aqui. Sou empregada doméstica e gostaria de saber se o uso de produtos de limpeza gera adicional insalubridade. Então, Oliveira, para gerar adicional de insalubridade, gerar esse direito, né, tem que ter uma perícia, uma avaliação médica do médico do trabalho ou do engenheiro do trabalho, onde ele vai, através de uma metodologia científica, verificar se tem realmente agentes químicos, biológicos fora dos limites de tolerância das normas de regulamentação do trabalho, né? Uhum. Se não tiver esse laudo, não tem como verificar se aquele trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade ou não. Então, é possível que a empregada doméstica tenha direito? É possível. Não é comum, porque muitas vezes esses produtos químicos que elas usam estão dentro dos limites de tolerância. Às vezes você usar uma luva, alguma coisa, você já elimina a possibilidade de agentes nocivos, né? Então, por isso que comumente não tem esse adicional de insalubridade para empregada doméstica. Mas se num caso específico, uma determinada casa com determinados produtos, um banheiro, não sei, é possível que, se o laudo constatar que tem realmente agentes insalubres, pode ser que ela receba adicional de insalubridade, sim. É possível ela ter esse direito, não tem nenhuma vedação quanto a empregada doméstica ter o adicional de insalubridade. Doutor Paulo, está chegando uma pergunta aqui bem interessante. Ouvi falar que o INSS não aceita tempo rural de trabalhador acampado. Isso é verdade, doutor Paulo? Bom, para quem é trabalhador rural, isso é uma informação bem importante, né? Trabalhador rural, quem são os trabalhadores rurais que têm direito à aposentadoria, aposentar mais cedo, né? Aposentar mais cedo, o que é? A aposentadoria por idade do trabalhador urbano é 65 anos para o homem, 62 para a mulher. No caso do trabalhador rural, a aposentadoria deles é o que? É aos 60 anos de idade o homem e 55 mulher. Então, só que para ter direito a esse benefício, a pessoa tem que provar que trabalhou rural sob quais condições? Ou sob condição de produtor rural, né? Ou sob a condição de empregado rural, né? Com registro em carteira, está lá a profissão de empregado rural, ou como boia fria, trabalhador volante, né? O diarista. Então, são essas 3 condições que você é trabalhador rural. Mas existe aí também uma possibilidade, às vezes, da pessoa que não que não deixou de ser trabalhador, mas a pessoa, por exemplo, integrante desses movimentos, né? MST, a pessoa que está no acampamento. O que é acampamento? Para quem não sabe, acampamento é quando a pessoa não tem o lote. Então, às vezes, a pessoa invade lá uma fazenda, né, e fica lá, às vezes, por anos, né? Mas que situação que é aquela? Perante a lei, ele não está numa situação, não é legal, é uma situação fora da lei. Por quê? Porque houve uma invasão da propriedade. E, então, por conta disso, o que acontece? O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública, né, que abrange todo o país, aquela decisão vale para todo o país, e lá ele disse o seguinte: como essas pessoas que são acampadas, acampamento pressupõe que ele está num local que não está regular, que é decorrente de uma invasão, e está numa situação ilícita, ele não pode ser beneficiado com a aposentadoria, né? Então, se quer aposentar, ele tem que estar numa situação regular, lícita. Então, no caso do acampamento, que geralmente pressupõe que uma invasão, um lote que não é regular, né? Que está em nome de uma outra pessoa. Então, nesse caso do acampamento, quem vai declarar perante o INSS que ele é trabalhador rural acampado
O acampado ele não entra nem como diarista, ele não entra nem como produtor rural e nem como empregado. Então, nesse caso do acampado, o INSS não aceita, e não aceita porque o próprio judiciário já disse que não é para aceitar. É o judiciário que disse isso para ele, né? Então, se quem é trabalhador rural e está numa situação como essa, de acampamento, tem que provar o quê? Tem que provar que trabalhava como diarista, trabalhava para outras pessoas, né? Fora do acampamento, né? Então, é isso que tem que provar. Se provar única e exclusivamente que morava no acampamento, né? O trabalho estava lá exercido lá dentro, o INSS não vai aceitar, e o próprio judiciário é quem disse para ele que não vai aceitar. Justamente por conta disso, porque não é um lote que é dele. Ele está num lote que é de outra pessoa, né? Então é uma invasão. Essa que em termos gerais é isso, né? A pessoa entrou num lote que não é dele. E é por conta disso que a justiça não determinou o INSS. Não, você não pode aceitar declaração de trabalhador rural acampado. Agora, se o trabalhador morava lá e trabalhava diarista em outros locais, aí ele não é acampado, ele é um diarista, é um boia fria, né? Um volante. Mas aí sim, fora isso, o trabalhador rural acampado realmente não tem esse direito. Doutor Leandro, quanto tempo o trabalhador pode ficar de sobreaviso? Então, Oliveira, na prática ele pode ficar período que for, né, digamos assim, pode ficar 24 horas de sobreaviso. O sobreaviso é aquele tempo que você fica disponível para o seu empregador, sem estar dentro do ambiente da empresa, né, fora do ambiente da empresa, portanto, mas sob a vigilância aí do seu empregador, que a qualquer momento pode chamá-lo para cumprir uma ordem. Então você tem a sua liberdade restrita, porque a qualquer momento você pode receber o telefonema te chamando para cumprir uma ordem na empresa, cumprir uma tarefa lá dentro da empresa, né? E esse período de sobreaviso você tem direito de receber 1/3 do seu salário, porque você tem a sua liberdade restringida, uma vez que você tem que ficar ali atento a uma eventual ligação do seu empregador, né? E você pode ficar o tempo que for, Oliveira. Você vai receber esse 1/3 do seu salário pelo tempo que você ficou de sobreaviso. Não tem nenhuma restrição de você deixar de receber pelo tempo que você ficou, e também não tem consequência se você ficou mais que 8 horas de sobreaviso, não vai ter uma multa específica nessa situação. Doutor Paulo, como saber se o valor da minha aposentadoria está certo? Bom, saber se o valor da aposentadoria está certo é a dúvida de qualquer aposentado, né? Aposentado, pensionista, né? A pessoa passa a receber um benefício da Previdência, né, do INSS, e ela para todo, assim, presume-se, né? É uma presunção de que aquele valor foi analisado, né? Passou por a mão de diversas pessoas e concluíram que está correto. Mas isso aí é uma coisa que nem sempre está correto, né? Então, como que você, segurado, vai saber se está certo? Primeira coisa, para você saber se vale a pena até ter essa dúvida, primeira coisa, você fique sabendo que você tem um prazo de até 10 anos para pedir qualquer correção no valor da tua aposentadoria, tá? Então, o INSS geralmente quando manda a cartinha para a pessoa, a carta da aposentadoria, ele costuma colocar lá, escreve bastante coisa, né? Mas dentre elas escreve o seguinte: é de 10 anos o prazo para revisional de aposentadoria. E às vezes a pessoa olha aquilo ali e pensa, nossa, quer dizer que daqui a 10 anos eu posso ir lá pedir o revisional. Não é isso, tá? Pelo contrário. O que o INSS está dizendo, né, escrevendo lá, é que você, se tiver algum erro no valor da aposentadoria, você tem até o prazo de 10 anos, tá? Então, você pode entrar no primeiro ano, no segundo, terceiro, se deu mais que 10 anos, mesmo que esteja errado o valor da aposentadoria, você não tem mais como corrigir. É isso que o INSS está dizendo em outras palavras, tá? Então, você tem até 10 anos. Se tiver erro, agora, se a pessoa já aposentou há mais de 10 anos, não adianta nem querer saber agora se está certo ou errado. É melhor deixar quieto, né? Vai que está errado mesmo e aí você fica frustrado, porque não tem mais como corrigir. Verdade. Então é isso. Até 10 anos você pode pedir para, eventualmente, se tiver algum erro. Mas nem sempre tem erro. Mas como é que você vai saber se está certo ou errado? Primeira coisa, pega no sistema do INSS, no site lá, tem a carta de concessão com a memória de cálculo, né? Ou lá no sistema, ou você pode ir na agência e pedir também. Lá nessa memória de cálculo tem todos os salários de contribuição que foram utilizados para chegar àquele valor da tua aposentadoria, né? Desde quando você começou a contribuir até a data do requerimento, vai ter todos os valores lá.
E aí você vai ter condições de analisar se está ou não faltando alguma coisa, né? Geralmente pode ser que esteja faltando o quê? Algum tempo especial, que você trabalhou em atividade perigosa ou insalubre e não está constando lá, né? Às vezes você trabalhou fazendo horas extras e o INSS não computou as horas extras, isso interfere no valor da aposentadoria. Às vezes o patrão nem ele pagou para você, mas não colocou no Olerite. É a hora de você corrigir. Às vezes você trabalhou em atividade rural e não está constando lá. O trabalho rural muda o percentual da base de cálculo da aposentadoria, incluir ou não mais tempo rural, muda o valor. Isso, lógico, para quem aposentou com um valor maior que o salário mínimo, né? E às vezes a pessoa trabalhou também, teve acidente durante a carreira de trabalho, sofreu algum acidente, né? O auxílio acidente, ele entra na base de cálculo também do valor da aposentadoria, né? Então, muita gente que se aposentou, antes de se aposentar, recebia auxílio acidente, tem que olhar lá, ver se o INSS incluiu o valor do auxílio acidente, ele entra na base de cálculo também, tá? Então, tem muita coisa que pode ser analisado desde que esteja dentro do período dos 10 anos, né? Então, E sempre é o seguinte, não adianta ir lá no INSS pedir para ver se está certo. Não é assim. Não funciona desse jeito. O INSS sempre está certo, né? Você tem que procurar aqui um especialista da área. Procura um profissional do direito, geralmente, né? Que hoje em dia é fácil de fazer esse cálculo, né? Então, o profissional do direito tem todas as ferramentas para colocar os dados da pessoa lá, e aí sim, o instrumento lá, o computador, vai dizer se está certo ou não, ou errado aquele valor. Então, basicamente é isso. Não adianta você ir lá no INSS perguntar para a pessoa se está certo. O INSS vai falar que está certo mesmo. Sempre procura ter um profissional da área. Vamos lá, agora meio-dia e 57, 12 horas e 57 minutos, doutor Leandro. O meu patrão paga comissão por fora todo mês. Essa verba não aparece no meu Olerite. Quais são os meus direitos nesse caso, doutor Leandro? Então, Oliveira, há um prejuízo para o empregado quando ele recebe por fora. Porque quanto menor for seu salário, menor vai ser suas férias, menor vai ser seu 13º, o seu saldo de FGTS também vai ser menor. Então, se você tem um salário que é considerado um valor menor do que você deveria, você está tendo prejuízo numa série de outras verbas, né? Verdade. Menor salário, menor as férias, menor o 13º, como a gente está falando. Quando você recebe por fora, então, você está tendo um prejuízo principalmente nesses reflexos. Porque esses reflexos têm como base de cálculo o seu salário, né? E se a base de cálculo é um salário inferior, logo as suas férias vão ter valores inferiores ao que você realmente deveria receber, né? Para consertar isso, Oliveira, se não for possível na via extrajudicial, né, o próprio empregador reconhecer que tem que acertar esse valor com você, existe a via judicial, né, uma ação trabalhista. E para você provar que recebia por fora, Oliveira, são vários meios possíveis para você conseguir provar isso. Ou você tem um colega que está na mesma situação que você, que também recebe por fora, isso já é uma testemunha e já vai ter um valor probatório. Ou esse valor por fora é recebido numa conta bancária e você vai provar que você recebeu esse valor por fora documentalmente, né? Então você consegue provar, seja por prova documental ou testemunhal, que houve um pagamento por fora. E aí isso vai repercutir nas suas férias, no seu 13º, no FGTS. Porque se o FGTS for calculado com base no salário que está no Olerite e não no salário real, né, que a pessoa recebe de fato, você está tendo um prejuízo, né? Então existem todas essas consequências aí de receber por fora. Não é bom para o empregado receber por fora, por causa dessas consequências. Doutor Paulo, doutor Leandro, está chegando aqui uma pergunta via WhatsApp. Boa tarde, Oliveira. Pergunta aí para os advogados. A minha mulher sempre trabalhou na roça, mas ela nunca pagou INSS. Ela consegue se aposentar, doutor Paulo? Ela trabalhou desde os 14 anos de idade. Oliveira, o trabalhador rural, ele, em regra, ele não é obrigado a recolher, tá? Então, para quem é trabalhador rural, não tem necessidade não deve, alguma. Inclusive, né? Até essa é a verdade. Nem deve recolher, porque descaracteriza a condição dele de rural, tá? O trabalhador rural ele só tem que provar o quê? Tempo de atividade rural. Então, quando você que é trabalhador ou trabalhadora rural vai se aposentar, você só deve comprovar
por meio de documentos a sua condição de rural. Que documentos seriam, né? Às vezes a pessoa tem um lote do sítio lá no nome dele e tal, ou do marido, né, no nome de algum familiar, isso vale para ela, né? Desde que ela faça parte do grupo familiar. Ou às vezes a pessoa não tem esse tipo de documento, não tem lote rural, mas a pessoa trabalhava como diarista ou volante, né? Então aí nesses casos que a pessoa não tem documento no nome dela de propriedade de imóvel rural, ela tem que procurar documentos do cadastro dela em algum órgão público ou documentos que ela tenha feito nesse período de aposentadoria, que são... O que é o período de aposentadoria? São os 15 anos anteriores ao aniversário de 55 anos, no caso de mulher, né? Então, 55 anos, a mulher faz 55 anos agora, em 2022, de 2007 até 2022. Esse ano de 2022, você tem que provar os últimos 15 anos, então seria 2007 a 2022. Nesse meio tempo, de 2007 a 2022, a gente tem que ver quais documentos você está qualificada como lavradora, né? Então, lá um cadastro na Justiça Eleitoral, está teu nome lá como lavradora. Você fez algum filho que se casou nesse meio tempo, né? Que até é comum isso. Na certidão de casamento do filho vai estar a profissão do pai ou da mãe, lavrador. Isso, então, vale esses documentos, né? Não dá... Como a pessoa às vezes não trabalha com carteira assinada, né? Com carteira assinada é simples, né? Aí é só pedir aposentadoria. Mas geralmente a pessoa trabalha como diarista, né? Quando não tem registro, pega com base nesses documentos que tem a profissão dela, e aí com base em mais testemunhas você está comprovando a atividade rural. O importante aí é que quem é rural não deve recolher, tá? Porque senão descaracteriza a tua condição de rural, a tua aposentadoria passa a ser urbana. Então, não é rural, continue sendo rural, tá? Olha aí, gente, é importantíssimo, né? Olha como é importante esse trabalho aqui dos advogados no serviço de utilidade pública, prestação de serviço aqui através do rádio, né, de tirar as suas dúvidas, porque, né, você toma aí um norte, você sabe o que realmente você vai fazer na sequência. Obrigado, doutor Paulo, pelas dúvidas dos nossos ouvintes tiradas no dia de hoje. É sempre um prazer, Oliveira. A gente que agradece, né? E até a próxima. Obrigado, doutor Leandro. Obrigado você pelo convite, Oliveira. Até a próxima. Olha, gente, o doutor Paulo e o doutor Leandro vão dar um tempinho aqui nas dependências da rádio, tá? Você pode vir aqui e conversar diretamente com eles, tá? Se você tem uma documentação, já traga a documentação também, a carteira de trabalho, enfim, para tirar realmente a sua dúvida. Vamos deixando você em ótima companhia. Vem chegando o pastor José Ademir e o programa Hora da Vitória. A gerência é de Nilson Gonçalves. A apresentação é nossa. Grande abraço. Ficam com Deus. Até amanhã. Tchau.